Boa tarde, pessoal. Sou o professor Márcio do Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a resolução de problemas envolvendo conceitos e arranjos simples. Então, para falar de arranjo simples, nós temos essa seguinte fórmula. Só que o nosso objetivo principal não é em falar sobre fórmula. Tá? Nosso objetivo principal é usar o princípio multiplicativo, ou seja, através de uma multiplicação, resolver problemas que envolvam conceitos de arranjos. Vamos lá, galera? Bom, na sequência, vamos supor que nós tenhamos 4 pessoas, A, B, C e D. Essas 4 pessoas vão se candidatar-se a uma vaga de representante e vice-representante de sala. De quantas formas distintas eu posso escolher um representante e um vice-representante? Este é um exemplo de exercício de problema que envolve um arranjo. Vamos lá. Para representante de sala, candidataram-se 4 pessoas. Escolhe-se um representante e um vice-representante. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Vamos analisar todas as possibilidades. Bom, nós temos aqui um caso, pode ser AB, uma possibilidade. Nós temos um caso AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB e DC, totalizando 12 possibilidades. Não tem a necessidade de escrever todos esses casos, como é só um exemplo e é a parte inicial, eu escrevi todos os casos para vocês. Professor, alguém pode perguntar, mas BA não é a mesma coisa que AB? Para este caso, não, porque o A é representante e o B é vice-representante. Nesse caso, o B passa a ser representante e o A vice. A ordem interfere. Então, quando eu tenho uma ordem, quero escolher alguém com alguma ordem ou com alguma função, nesse caso é a função que interferiu. Nesse caso, nós temos um arranjo simples, é a situação problema. Vamos resolver isso aqui matematicamente, através de números, através de uma multiplicação. Bom, para escolher o representante, eu tenho 4 possibilidades. Eu tenho 4 pessoas. Uma vez escolhido o representante, só me restam 3 possibilidades para escolher o vice-representante. Então, nós temos um arranjo, o A representa um arranjo, de 4 para 2, ou seja, de 4 pessoas eu quero escolher 2. A primeira pessoa e a segunda pessoa. 4 vezes 3, 12, totalizando 12 modos distintos de escolhermos um representante e um vice-representante. Bom, mas no início eu coloquei que tinha uma fórmula. Vamos verificar através dessa fórmula o que acontece? Vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa. Ó. A fórmula é isso aqui, ó, um arranjo. Eu não gosto muito de fórmula porque o aluno fica reproduzindo, fica muito mecânico. O mais importante é você entender o raciocínio. Ó. Um arranjo de 4 para 2, o 4 seria o N, o 4 seria o N e o 2 seria o P. 4 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial, ó, 4 vezes 3, 2 fatorial com 2 fatorial simplifica, sobrando só 4 vezes 3 igual a 12. Preciso usar a fórmula? Critério seu. Sabendo que você tem 4 possibilidades para escolher o primeiro e 3 para escolher o segundo, basta usar a multiplicação e finalizou o exercício. Ok? Mais um exemplo. Dado o conjunto das vogais V, A, E, I, O, U, determine a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos de V. Temos o seguinte, um arranjo de 5 para 3. Por que um arranjo de 5 para 3? Porque eu tenho 5 letras, que é
o A, o E, o I, o O e o U, e eu vou ter que escolher 3. Escolher 3. Tá? Então eu quero saber a quantidade de arranjos. A própria pergunta está dizendo ali a quantidade de arranjos. Se já está dizendo que é arranjo, então a ordem interfere. Tá? Então seria 5 possibilidades para a primeira letra, 4 para a segunda e 3 para a terceira possibilidade. 5 vezes 4 vezes 3. Se você pegar bem esse raciocínio, não tem necessidade de pensar na fórmula, ok? Através da fórmula, teríamos isso que está aqui. Parece ser bem mais complexo, uma coisa que é bem simples. Procure observar atentamente o que eu tenho aqui e compreender o que foi feito. E vai resultar no 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60 formas distintas, ok? Mais um probleminha. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio Estudantil de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Pare um pouco o vídeo, tente resolver. Bom, então nós temos o seguinte, um arranjo de 10 para 2. 10 pessoas, vou escolher 2, presidente e vice-presidente. Então, eu tenho 10 possibilidades para a primeira e 9 para a segunda. 10 vezes 9, 90 possibilidades. Professor, se fosse através da fórmula? Não tem problema. Observe aqui em cima, lá, ó, um arranjo de 10 para 2. Nós teríamos 10 fatorial, 10 menos 2 fatorial, ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, iria simplificar, iria só sobrar 10 vezes 9. Ok? Fique bem atento, ó, tem cargos, presidente e vice-presidente. Se fosse um problema onde de 10 pessoas eu quero escolher 2 pessoas sem ter nenhuma função definida, ou nenhuma ordem definida, era uma outra coisa, que é um assunto para a nossa próxima aula. Ok? Mais um exemplo. Determinar o número de sequências, agrupamentos ordenados, formados por 5 elementos, sendo 2 primeiros letras distintas e os 3 últimos algarismos. Ó, veja que para escolher eu tenho 26 letras. Para escolher a primeira letra eu tenho 26 possibilidades. A segunda letra eu tenho 25 possibilidades. Tá? Isso aqui nada mais é do que um arranjo de 26 para 2. Então eu faço primeiro o arranjo de 26 para 2. Depois eu tenho 10 algarismos. De 0 a 9 são 10 algarismos. 10 para o primeiro, 9 para o segundo e 8 para o terceiro. 10 vezes 9 vezes 8, que também nada mais é do que um arranjo de 10 para 3 elementos. Fazendo toda essa multiplicação, obtemos 468.000. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa videoaula. Tem alguns exercícios para vocês tentarem fazer a partir daqui. Observem, tentarem fazer. Faça aqueles que te chamar mais atenção, ok? Claro, se conseguir fazer todos é melhor. Na sequência, nós temos todas as resoluções para vocês. Qualquer dúvida, postem no fórum, no Moodle, que estarei esclarecendo para vocês. E até mais.